Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês estão vendo essa aula. Estou gravando de novo, que eu gravei errado. Enfim, estou aprendendo a lidar com as tecnologias aqui também. Mas espero que agora dê certo, né? Essa aula. Bom, vou me apresentar, começar me apresentando. Meu nome é Rafael Garcia, sou professor de artes, professor de teatro, de dança. E eu estou fazendo a licenciatura pedagógica para graduados não licenciados agora porque eu tenho intenção de ser professor, né? De professor na escola pública, na universidade. Então, para complementar as minhas formações iniciais, eu estou fazendo essa licenciatura. Como parte do nosso estágio, então, a gente tem que promover esses mini cursos em EAD e de maneira a dividir um pouco do que a gente aprendeu durante a licenciatura e alguns saberes que a gente tem também, enfim, desenvolvido ao longo da nossa formação, né? E eu sou também mestre em artes na Universidade de Brasília e estou fazendo um doutorado em cultura e sociedade pela Universidade Federal da Bahia. Então eu tenho um pouco de habilidade no que tange o assunto de edição de textos acadêmicos, de norma técnica acadêmica, de diagramação de textos, de citação de textos. E como o tema do nosso minicurso então seriam esses relatórios estudantis, eu resolvi então falar um pouquinho do que são esses relatórios estudantis, para que eles servem e passar um pouquinho de informação para vocês de edição mesmo de texto, de citação, de norma, né, das NBRs, que são as normas brasileiras técnicas que a gente segue para a construção de textos acadêmicos, tá? Então vamos ver. Da outra vez eu fiquei falando aqui, mostrando os slides, mas não apareceu nada. Então tomara que agora dê certo. Vou começar com os slides aqui. Então, vamos iniciar falando um pouquinho do que a gente vai fazer aqui nesse mini curso, né? Então, elaboração de relatórios de práticas acadêmicas. O que a gente pretende, então, né, nesse mini curso? A gente pretende ensinar vocês como elaborar relatórios sobre práticas que vocês desenvolvem durante a sua formação. Que práticas que podem ser essas? Pode ser, no caso do teatro, da dança, da onde eu venho, as próprias aulas são práticas e a gente tem o hábito de ter um diário de bordo. São esses relatórios da aula, onde a gente escreve os exercícios que teve, como a gente conscientizou, como a gente se conscientizou desses exercícios, né? Que consciência que eles provocaram no nosso corpo, que sensibilidade eles provocaram, que caminhos de energia que a gente pode ter encontrado a partir desses exercícios, de presença cênica que a gente chama. Enfim, a gente faz um relato. Relatório vem de relatar, né? Daquela aula. Como foi, os exercícios que teve, quem foi a professora, que dia foi, entendeu? Mas pode estar relacionado também, por exemplo, a uma visita técnica para o pessoal faz um curso de farmácia, uma visita técnica a uma farmácia ou a farmácia de um hospital, para entender como que são dispensados os medicamentos, como que isso é colocado num sistema, se tem um sistema, como que eles organizam isso, e daí a gente vai lá, faz uma visita técnica e daí a gente vai relatar sobre essa visita como parte do conhecimento adquirido. Beleza? Eles servem para registrar, avaliar, compreender as dificuldades, os aprendizados, né? Como os alunos compreenderam as atividades acadêmicas que eles estão desenvolvendo, de qualquer área de atuação. E é fundamental que os seus relatórios eles exponham as experiências adquiridas e vivenciadas durante essa atividade acadêmica. O que isso quer dizer? Então você vai dizer, relatar essas experiências, vai escrever sobre o que você fez. E ele pode servir então para estágios, visitas guiadas externas, aulas práticas, trabalhos de campo. Então é uma união da prática com a teoria, né? O desenvolvimento do relatório, o trabalho propriamente dito. É a construção textual daquilo que você aprendeu durante o curso.
durante a visita, a ida a um teatro, por exemplo. Mais que os resultados da pesquisa de campo ou as pesquisas bibliográficas realizadas sob a supervisão do professor e orientador, segundo as características do curso técnico, tema escolhido para análise ou tipo de pesquisa usado para aquisição de conceitos e dados para exame, ou pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, né? No corpo do TCC pode-se incluir também tabelas, gráficos, fotos e esquemas. Então, o relatório também ele pode estar relacionado à união dessa visita técnica com o texto acadêmico que o professor trouxe também. A gente foi visitar um teatro e daí sobre esse teatro a gente recebeu um texto que conta da construção dele, quando foi feito, se foi feito, por exemplo, no período da corte ainda, né? Na época da monarquia, da colonização, se é mais antigo ou se é um teatro mais moderno. Aí um autor cita alguma coisa sobre esse teatro no texto. Então a gente pode também trazer elementos de um texto teórico dentro desse relatório que venham complementar as coisas que você está dizendo, ou que também possam dar credibilidade ao que você está dizendo. Então você traz um professor doutor dizendo sobre aquele assunto, você traz uma pesquisa acadêmica científica que relata sobre a importância de determinado serviço que é desenvolvido dentro daquela fábrica que você foi visitar. Então ele pode também ter elementos de um texto acadêmico dentro desse relatório. E por isso eu vou falar um pouquinho de citação acadêmica, de referência acadêmica, beleza? Ele pode servir para associar depoimentos dos estagiários, avaliações dos supervisores, né? Eles podem servir para promover ajustes necessários no nível do ensino que está sendo desenvolvido naquela instituição. O que quer dizer? Quando você faz o relatório, o professor também, além de você ter um material que é seu, porque no caso, né, das pesquisas em artes, a gente está guardando também, de repente, movimentos que a gente criou aquele dia, pensamentos que a gente desenvolveu naquele relatório, pesquisas, né, reflexões. Então, acaba sendo um material também de estudo para você, um material de pesquisa depois se você vira dar aula, se vira trabalhar na empresa, você tem ali, eu fui lá, fiz aquele teste, eu lembro que eu fiz um relatório, lá tinha um passo a passo de como desenvolvia determinada função, né? Dentro desses relatórios estão, por exemplo, na medicina os POPs, né? São os procedimentos operacionais padrão. Quer dizer, para uma enfermeira aplicar uma injeção, ela tem um modo exato de fazer a aplicação dessa injeção. Então tem um passo a passo, um procedimento operacional padrão. Então, esse relatório também pode citar esse procedimento. Primeiro, eu vou tirar a agulha da embalagem e depois a seringa da embalagem. Depois eu vou unir esses dois elementos. Aí eu vou furar o medicamento na parte de borracha que fica na tampa. Eu vou retirar. Então, eu vou descrevendo também um passo a passo de uma operação que é padrão, tem que ser daquele jeito. Porque se não for daquele jeito, corre o risco de eu causar um problema de saúde na pessoa, ou até mesmo uma coisa mais séria, um óbito, enfim. Então, esses relatórios também é importante que você anote procedimentos padrões, né? Porque, além disso, você tem parâmetros para que o professor analise o quanto você aprendeu, o quanto você não aprendeu, sobre o que você falou, o que você não citou. Então, daí a gente tem como medir o seu aprendizado, de certa forma, como se deu, né? A gente pode criar parâmetros para mensurar se você aprendeu ou não, a partir desses relatórios também. E por isso, a importância deles, né? Então, ele pode ser visitas técnicas, estruturas físicas, suportes técnicos, quer dizer, suportes de computador, pode ser um relatório sobre um programa de computador que você conheceu. No caso, hoje eu vou falar do Word para vocês. Vocês vão fazer um relatório depois sobre essa aula, sobre os dispositivos do Word no Word, de preferência. Então, como atividade de complementação do minicurso, né? Então, é isso. O relatório pode ser sobre um programa também, pode ser sobre um filme, pode ser sobre uma peça de teatro, né? Não é só sobre uma prática, ele pode ser sobre uma atividade que está fora desses modos de aprendizado que a gente está mais habituado, que é o professor falando e a gente escutando e lendo um texto, né? Vamos falar agora então de formatação, ok? Primeiro eu vou falar da ABNT.
A ABNT, ela é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela fornece os parâmetros, os padrões de regras, as normas que a gente tem que seguir para fazer um texto acadêmico. Mas por que é normatizado assim? Até tem crítica dentro dos estudos da arte, porque a arte tem a ver com você exercitar sua criatividade e, nesse sentido, usar outras letras, outras formas de escrita, né? Fazer poema, fazer crônica, enfim. Mas, dentro da academia, a produção científica, ela segue essa norma porque é um modo da gente se conversar bem dentro da academia, né? Então, o texto é feito dessa maneira em todos os lugares do Brasil, em todas as disciplinas. Então, você tem uma letra bacana para ler, tem um espaçamento, né? Fica uma letra bem organizada na tela, fica um trabalho limpo para se ler, né? E tem daí o jeito de citar, que é o jeito que se convencionou citar para que você também não plagie outras pessoas, você sempre traga os autores que você está dizendo. E citar não é uma coisa ruim, gente. A gente acha que citar os outros autores é ruim. Não, a gente só tem que dizer que está falando do que eles estão falando. Eu não posso pegar o texto de alguém e falar que sou eu que estou escrevendo. Agora, se eu escrever uma compreensão sobre o que a pessoa está falando, em cima do que ela está citando, eu reforço a partir de um outro pensamento que eu estou tendo. Entendeu para que serve uma citação? E dentro da norma que é isso, para ficar limpo, para ficar um texto organizado, para ficar, né, não ficar com 300 tipos de letra enorme, letra pequena. Então tem que ser desse jeito, porque vale inclusive nota de ser desse jeito quando você faz os seus concursos, você faz uma banca para entrar num mestrado, você tem que seguir essa formatação, senão você nem passa na banca, entendeu? Então é nesse sentido. E a ABNT ela é feita de NBRs. As NBRs são as normas brasileiras de regulação, de regulamentação. Né? Então é dentro da ABNT tem as normas, e não só para a escrita acadêmica, tem norma tem norma técnica para você, enfim, encher pneu, entendeu? Tem norma técnica para você lavar a caixa d'água do hospital. Tem norma técnica para você, que é diferente da norma técnica para você lavar a caixa d'água de um lugar que não é o hospital, né? Tem norma técnica para você jogar determinados tipos de lixo. Então tem normas técnicas que regulamentam. Se você sair dessa norma, você está descumprindo uma lei também, você pode ser multado. Então tem relação com essa questão também, ok? Uma formatação. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho, por favor. Então, sobre a formatação, todo trabalho tem que ser feito numa folha A4, que é essa folha aqui, né? Folha branca padrão de sulfite, papel chamequinho. Tem umas mais grossas, tem umas mais finas, né? Gramatura da folha diz de quanto ela é mais grossa. Então, quanto menor a gramatura, mais fina a folha é. Quando você for comprar, quiser olhar uma gramatura melhor, né? Um papel daí vai ser um pouquinho mais caro, mas aí é um papel mais forte, um papel, né? A4 é o tamanho da folha padrão, A5 é o tamanho de meia folha, quando alguém te pedir um documento em A5. Aí dá para você regular dentro do computador também, né? Para ele ser A5. E A3 seriam duas folhas, aquele papel do tamanho de duas folhas, mais ou menos o tamanho de um cartaz, ok? Então, as páginas deverão ser fonte Arial, Times New Roman 12, na digitação de todos os textos. Para os títulos deverá usar fonte maiúscula. Deixa eu tentar abrir outra coisa aqui, vamos ver se ele vai deixar. Aqui, ó, vou abrir um Word aqui para ver se vai dar certo. Na outra vez eu gravei inteiro sem dar certo, mas vou abrir aqui o nosso projeto de mini curso, tá? Então aqui, ele tem que ser eu vou colocar uma página aqui normal. Então, tem que ser A4, que é o tamanho da folha normal, e tem que ter... Vamos lá de novo no PowerPoint. Será que vai dar certo, gente? Eu acho que eu tenho que vir por aqui, ó. View Share, aqui. Vamos voltar lá. Ó, tô fazendo tudo direitinho. Se não gravar, eu vou ficar arrasado, hein? Beleza. Então, ó, vamos voltar lá. A4 é impresso na cor preta,
podendo ser usadas outras cores também, né, nas ilustrações, enfim, se tratar de um trabalho artístico, isso é mais maleável também, porque a academia é rígida, mas também tem seus lugares que ela é mais maleável, né? A fonte Arial, Times New Woman, tamanho 12, na digitação de todo o texto. Para os títulos deverá ser usada a fonte maiúscula. As páginas deverão apresentar margem superior 3 cm, inferior direita 2 cm, esquerda superior 3 cm, inferior direita 2 cm. E espaçamento entre linhas deverá ser de 1,5. Ok, vamos voltar lá no nosso Word, que eu abri aqui. Ó, então aqui, uma página A3, tá bom? Esse Word meu é o Word 365, é o Word 2020, eu comprei, viu, gente? Você consegue isso pirateado e eu nem acho errado piratear, porque essas empresas, elas usam nossos dados para ganhar dinheiro. Enfim, num país subdesenvolvido igual o Brasil, que a gente não tem dinheiro nem para ter o computador, piratear programa é bobagem, na minha opinião. Acho que a gente tem que fazer. Mas eu comprei porque eu trabalho com isso e, enfim, né? Eu sou um pesquisador, eu sou artista, então eu tenho um programa melhor quando eu pago por esse programa, tá? Custa R$ 365 esse programa, é R$ 1 por dia, por ano, entendeu? Você paga 365, chama Office 365, vem PowerPoint, vem Word, vem planilha de Excel e dá para você instalar em 5 computadores, ou seja, você pode comprar até em 5 pessoas, que você pode instalar em 5 computadores e celular, em 5 dispositivos, né? É muito bom porque ele tem uma série de recursos que eu vou ensinar para vocês depois, que vale super a pena o preço que ele é, tá bom? Então vale também dar uma economizadinha, porque se for para trabalhar com isso, beleza. Então, Times New Woman 12 ou Arial 12 com espaçamento direito superior 3, esquerda superior 2, né? Então, como que eu faço isso? Vamos lá. Arquivo, volta aqui não, não é arquivo não. Página inicial, ele vai me dar a base de tarefas que eu posso manter ela presa aqui, ó. Se eu colocar naquele grampinho ali. Como que eu coloco? A minha já tá Times New Woman, mas eu vou mostrar para vocês. Vou mudar para Arial, esse mesmo aqui, ó. Então, ó, tem que ser Times New Roman, tá aqui, ó, tá vendo a barra de letra onde eu tô passando aqui o mouse? Então, Times New Roman ou Arial. Então você vai procurar aqui, ó, Arial, tá vendo? Arial 12, Arial 12, ou Times New Roman 12, que é a letra que tá aqui. Ok? Que é um tamanho bom para ler, é uma letra bacana de ler, não é uma letra cheia de firula, é por isso que convencionou assim. Então, trocar letra é aqui também, ó. Se você marca aqui, você pode também testar essa letra, ó. Vai passando aqui, ó. Tá vendo lá embaixo? Mudando, ó. Ó. Então, isso aqui para você exercitar também sua criatividade, se for um trabalho mais artístico, né? Um diário de bordo. Você tem aqui também para fazer seus trabalhos, para fazer, né? As suas criações, ó. Então, você tem aqui um monte de tipos de letra para você trocar. E você pode trocar também o tamanho das suas letras por aqui, ó. Ok? Aí quando tá falando que ela, tem que ser esquerda em cima, esquerda embaixo 3, direita lateral, direita em cima 2. Como que eu faço isso? Eu vou aqui, ó, layout. O que é o layout? É a imagem da página, o layout. É o que dá para se ver, é a visualidade da página, ok? Aí aqui vai ter margens, ó. Eu posso mudar a orientação, por exemplo, colocar paisagem, ó. O texto inteiro fica na lateral, na horizontal, como foto. Mas a orientação normal é retrato. Voltou para retrato. Margem. Então, ó, eu já tenho salvo aqui, ó, normal, esquerda, superior, que é o que pede normalmente. Aqui está 2,5. Mas, ó, para eu mudar, então lá pede 3, 3, 2, 2, não é isso? Então, nós vamos ir aqui, ó, margens personal, margem, onde eu estou? Layout, margem, margens personalizadas. Então, aqui, ó, como que eu vou colocar? Superior 2 centímetros, esquerda 2 centímetros, que é o que pede lá. Inferior 3 centímetros, direita 3 centímetros. Como que eu mudo? Ou mudo aqui na setinha, ó, 2,1, ou venho aqui direto mesmo, clico dentro do quadradinho e coloco 3, 3, 2, 2, ok? Então, beleza, coloquei lá 2, 2, 2 do jeito que pede, tá dentro aqui. Times New Roman
Justificada. O que é isso? O que é uma letra justificada? As letras, dentro desse padrão, elas podem ficar à esquerda. Ó, então vamos lá. Página inicial. De novo, página inicial. Aqui, ó, tem tudo sobre as letras, ó, na página inicial. Ok? Então, ela pode ficar à esquerda. Ela pode ficar centralizada. Tá vendo mudar? Ela pode ficar à direita. E ela pode ficar também justificada, que é esse último íconezinho aqui. O que quer dizer uma letra justificada? Uma letra justificada ela fica bem distribuída na página. Seja como for que você escreve, ela vai se organizar dentro desses limites que você deu da melhor maneira. Então, com o melhor espaçamento possível. Então, sempre justificada, espaçamento 1,5. Do ladinho do justificado aqui, ó, você vai encontrar o espaçamento. O espaçamento simples é 1. Ó, você viu, ó? Juntou aqui, ó. Espaçamento 1,5. Ó, separou, você está vendo? Espaçamento 2, ó. 2,5, ó. Ó, 3, para exagerar. Aqui, ó, 3. Vamos voltar ao espaçamento 1. Beleza? Na norma técnica, então, times New Roman 12, justificado, espaçamento 1,5. Deu para compreender? Deu para compreender. Beleza? Vamos para o próximo tópico. Ó, então, os parágrafos deverão ser recuados 1,25 centímetros à margem à esquerda da página. Os parágrafos, vamos lá. Share aqui. Parágrafo. Bem simples. Você tem um botãozinho aí, ó, sem parágrafo, com parágrafo. Em cima do caps lock, que é o tab. Tab parágrafo. 1,25 lá, ó, que é o parágrafo padrão. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Parágrafo padrão, 1,25. Ok. Parágrafo padrão. Agora, o que mais que fala lá? Vamos lá ver. Share aqui. A página deve ter numeração. Então, como que eu insiro numeração na página? Vamos lá. Ask. Share. Volta aqui. E vamos inserir. Inserir. Sempre que você quer inserir alguma coisa, você vem aqui. Inserir. Tabela. Ó, aqui eu consigo no inserir. Tabela. Imagem. Formas. Ícones. Ok? Wikipédia. Link direto para a Wikipédia. E aqui tem número de páginas. Aí você pode escolher no fim da página, no início da página, nas margens e na posição atual. Normalmente é no fim da página, segundo a BNT, lá no cantinho. Então ela te dá aqui, ó, tá vendo? Os exemplos, ó. Então, vamos lá, onde eu tô? Inserir. Se eu quiser inserir imagem, tabela, formas, ícones, é inserir. E aqui, eu vou em número de página. Fim da página, ele vai me dar onde eu quero colocar aqui. Ó, 1. Tá vendo que começa na 3? Porque tem 1, 2, que é a capa e a contracapa, e começa aqui na 3. Mas eu quero que comece que a capa e a contracapa não tenham um número. Normalmente eu não quero. Então eu vou vir aqui, ó. Cabeçalho e rodapé. Você viu o que me deu aqui, ó? Primeira página diferente, ó. Aí nós vamos lá, ó. Na página 1 não tem número. Você tá vendo? Como que eu faço isso? Então, inserir, tá lá, número de página. Formatar número de páginas. Formatar número de páginas. Formato do número. Continuar a seção anterior, então iniciar na página 2, eu consigo pôr, iniciar na página 3, ok? Número de páginas. Bom, eu tive que fazer um cortezinho aqui, mas vamos continuar então. Ó, então o formato daquela primeira localização, então aqui, ó, margem superior 3 centímetros, 3 centímetros à esquerda, margem direita inferior 2 centímetros. Beleza? Vamos falar agora então de citação. Citações.
A NBR 10520 de 2002 é que estabelece as normas técnicas de citação para os documentos acadêmicos e documentos estudantis, né? Que são desenvolvidos aqui no Brasil, tá? Ela estabelece as normas para dissertações, teses, monografias. Então, as citações diretas com até 3 linhas são aquelas que reproduzem fielmente a cada palavra do autor. Quando a citação tem até 3 linhas, ela deve ficar no próprio parágrafo. Então, citação direta com mais de 3 linhas, né? Ela deve ficar no mesmo parágrafo, é esse modelo aqui, ó. Citação de 3 linhas. Eu vou jogar aqui no Word para a gente ver melhor. Aqui, ó. Abrir um documento em branco aqui, ó. Então, eu vou citar fulano de tal exatamente o que ele disse no livro. Eu vou pegar lá no livro que ele falou. Como esclarece Gil? Então, ó, Gil é o nome do autor, o ano que ele citou isso, entre parênteses, né? 1998, página 51, ó, vírgula, P.51. Então eu estou falando que o Gil, no livro que ele escreveu em 1988, que depois lá nas referências bibliográficas eu vou mostrar para vocês, citou que, enquanto a pesquisa bibliográfica citou em Times New Roman, justificado, espaçamento 1,5. E fica aqui no meio mesmo da frase. Eu posso continuar aqui. Receberam ainda um tratamento analítico. Assim, vírgula, acreditamos ou acredito, depende do tipo de texto que você está fazendo, acreditamos, blá, blá, já posso continuar falando o que eu quiser falar, porque eu citei a pessoa aqui, entre aspas. Um detalhe importante, ó, pode ver que começa entre colchetes com uma trema aqui no meio, né? O que isso quer dizer? Que a frase foi cortada. Pode aparecer assim também, ó, dentro da norma, não tem problema. Entre parênteses, deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês verem. Só pode aparecer assim, entre parênteses, reticências, né? Entre parênteses, reticências. Enquanto, porque esse texto poderia ter começado por enquanto a pesquisa bibliográfica, e se começasse com letra maiúscula, não fosse um meio de frase, ele poderia começar assim. Mas como é um meio de frase, quer dizer, eu cortei um pedaço dessa frase, eu estou falando que ela continua, né? Ela está continuando de algum lugar. Então eu coloco aqui essas reticências, falei trema, louca. Coloco essas reticências aqui para falar que está no meio da frase, ok? Essa aqui então é uma citação direta. Pode acontecer de aparecer assim também, ó. Enquanto, faz de conta que é uma frase inteira. Deixa eu aumentar. Enquanto, aqui, ó. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza das contribuições, blá, 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 analítico. Aí eu vou citar aqui, ó. Peraí. Lembra-se, Arial 12, retomando mais uma vez, justificado, espaçamento 1,5. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza das contribuições, eu vim falando aqui, que não sei o que é interessante, tem que citar direito, e assim, conforme e daí, logo depois dessa fala, eu falo, para finalizar essa minha fala, né, para enfatizar essa minha fala. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza barará, 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 aí coloca a frase inteirinha do Gil aqui, aí eu vou colocar Gil no final. Vírgula. 1998, página 51. Ok? Também
citei, menos de 4 linhas, aqui junto. Gil é em letra maiúscula no final, porque eu não estou dentro conforme Gil, tá? E também é importante, por exemplo, que esse Gil é Gilberto Gil. Enquanto, se for a primeira, perdão, se for a primeira vez que eu vou citar essa pessoa, eu falo enquanto Gilberto Gil. Ou falo enquanto o professor, doutor, fulano Gil, entendeu? Eu apresento o nome inteiro dele. Depois eu posso usar só Gil, 1998, e o nome do livro. Ok? Deu para compreender? Bom, gente, vamos continuar então com citação para finalizar aqui. Eu vou mostrar mais uma vez para vocês, então. Vamos lá. Então, citação direta. Quando tiver mais de 3 linhas, ela vai precisar ser blocada. Como a gente viu anteriormente, menos de 4 linhas, na verdade são 4 linhas. Então, se a citação tiver mais de 4 linhas, ela vai ter que ser blocada. Mas se não, então você vai ver aqui, ó. Vamos ver o exemplo aqui. Seja como for a reflexão acerca da cultura popular, entrou na moda no último quartel do século XX. Aí aqui, quem está falando isso? Volvel, ó, vírgula. Então aqui, Volvel, entre parênteses, em letra maiúscula, o ano da obra e página 153. Depois a gente vai ver isso lá nas referências bibliográficas, porque daí eu vou saber que essa citação que está aqui está no livro do Volvel, no livro que é de 1991 e na página 153 desse livro. Tá bom? Vamos ver aqui se eu estou com as referências aqui, ó, só para a gente... Ó, um exemplo de referências bibliográficas agora. Vamos entrar aqui num trabalho que está falando sobre as tradições culturais do estado de Goiás, tá? E daí tem algumas citações aqui e dentro desse trabalho e algumas referências bibliográficas desse trabalho. Então, ó, aqui ó, é o Michel de Certeau. Aqui, na verdade, viria a estar escrito Michel. Só pode estar M de Certeau, como que estava aqui, se o nome Michel de Certeau já tiver aparecido uma vez. Então, por exemplo, eu citei aqui Certeau, Michel, de A Cultura no Plural. Tradução, Eneide Abreu, Dobanski, Campinas. Campinas é a cidade, da editora, que é a Papyrus, e o ano é 1995. Se eu fosse citar outra obra do Michel Certeau, poderia colocar M, Certeau M, ou até mesmo colocar apenas assim, ó. Você pode colocar apenas assim, ó. Coloca barra, 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 no tamanho do nome da pessoa certinho. Entendeu? Vírgula, daí cita outra cultura, ou outro livro dele, outro trabalho dele desse mesmo modo. Então vai vir sempre o último nome da pessoa em letra maiúscula, aí vem o nome dele mesmo. Então esse aqui é Petrônio Domingues, Cultura Popular, as construções de um conceito na produção historiográfica. Aí, ó, disponível em HTTP. Lembra que eu falei que você pode colocar todos os links já linkados aqui na referência bibliográfica? Para que fazer isso? Se você coloca esses links na referência bibliográfica, fica mais fácil da pessoa buscar isso, porque ele clica aqui, aí o computador já vai abrir lá o texto para ele ler, da onde você pegou essa citação. O que a gente faz com isso? A gente faz uma rede, né? Uma rede de textos que levam um ao outro, e assim a gente apoia as pesquisas que estão sendo divulgadas na internet, né? Agora vamos pegar uma citação blocada aqui, só para mostrar para vocês como que se faz uma citação blocada, para a gente finalizar, tá bom? Ó, essa citação aqui do Ravel, 1989, página 45. Ó, eu vou cortar ela aqui.
Tá vendo que ela tem mais de 4 linhas, né? Então ela vai ter que ser uma citação blocada. O que é uma citação blocada? Vou mostrar para vocês. A citação blocada, deixa eu abrir aqui o documento Word. Ó, vou jogar ela aqui. Vou jogar aqui. Lembra opções de colagem? Ó, a gente vai pegar, vai colar aqui, ó. Ó, lembra opções de colagem? Ó, usar como veio do destino, usar o tema do destino misturado com o tema dessa página. Ó, aqui, ó. Coloquei aqui no jeito que estava lá. Lembra? Só para a gente rever mais uma vez. Página inicial, Arial ou Times New Roman no tamanho 12, com letras justificadas e espaçamento de 1,5. Isso se fosse uma citação no meio da frase, ou seja, se tivesse até 3 linhas aqui, eu venho falando, como se eu estivesse falando aqui, a mudança de paradigmas foi acelerada na medida em que as sociedades ocidentais conheceram mais cedo ou mais tarde uma espetacular experiência. Isso. Vamos lá. Então, ó, se fosse aqui no meio de uma frase, então você vai abrir aqui parênteses, reticências e fecha parênteses. Por quê? Porque essa frase foi pega na metade da frase do autor que você está citando diretamente. Agora, se o autor começar lá a mudança de paradigma como está aqui em cima, aí você não precisa colocar entre parênteses essas reticências, ok? E daí cita lá no final, Revel 1989, página ponto 45. Revel letra maiúscula, vírgula, ano do livro, vírgula, P ponto, número da página onde está essa citação, dentro do livro. Beleza? Agora, citações blocadas. As citações blocadas, elas vão ter que estar dentro de um espaçamento blocado na página. Então, aqui, ó. E também, página inicial, elas vão ter que estar em tamanho 10, ou seja, diminui 2 números do tamanho da letra normal. Elas vão ter que estar em espaçamento, em vez de ser 1,5, espaçamento simples, que é espaçamento 1. Aqui, ó. Aí você vai colocar espaçamento 1, tá vendo que ela já ficou menorzinha, né? Aí você vai lá no seu teclado, em cima do Caps Lock tem o Tab. O Tab é o botão que serve, como eu falei para vocês anteriormente, para colocar parágrafo nos textos, né? E você vai apertar ele mais de uma vez. Ó, 1, 2, 3, 4. Chegou lá no 4, que é onde tem que ficar o blocado. Tá vendo aqui, ó, o número 4? Essa é uma medida de uma citação blocada que fica fora do texto. Dá para compreender? E se eu quisesse, além disso tudo, ainda falar quem é esse Revel, na verdade aqui, a mudança de paradigma que Revel propôs, eu tô me direcionando ao Revel, que é o autor, né? A mudança que Revel propôs foi acelerada na medida... Aí eu quero falar quem é esse Revel aqui. O que eu tenho que fazer se eu quiser falar quem é esse Revel? Eu vou inserir... Tá vendo aqui? Não, na verdade, mentira. Aqui, ó. Referências, desculpa. Inserir nota de rodapé. Então, eu vou colocar no nome do Revel uma nota de rodapé, que é isso aqui, tá vendo? Lá no nome do Revel vai aparecer um número 1 aqui, ó, um 1zinho, que é a primeira nota de rodapé que eu coloquei. A próxima que eu colocar vai ser 2, a próxima 3 e assim por consequente. E isso está relacionado ao número de citações que eu vou fazer dentro do texto. Se eu clicar em cima desse 1zinho aqui, ó, ele vai lá nessa citação. Aí aqui eu vou falar que o Revel é um professor doutor, que ele dá aula na universidade tal, da cidade tal, desde o ano tal, lecionando as disciplinas de tal e tal. Eu vou colocar um resuminho aqui de quem é esse Revel e por que ele é tão importante por ele estar dentro do texto, porque eu trago ele como referência. Então, e eu posso conversar com o leitor nessas notas também. Eu posso falar de alguma palavra, eu posso colocar uma observação dentro do texto. É como se fosse um adendo, um lugar para você conversar com o leitor e colocar algumas outras referências e para não sujar o corpo do texto.
para não estragar a fluidez do texto, você bota ali fora. Aí a pessoa lê no final, se ela quiser. Tem textos que vêm todos no final, que não fica aqui embaixo. Aí vai ser de acordo com a diagramação também que a revista pede, que o lugar que você vai mandar o seu texto pede. Ok? Beleza, citação blocada. Para finalizar, então, as referências bibliográficas, como eu falei para vocês, só para a gente revisar. Vamos lá, então, referências bibliográficas, né, para finalizar. As referências utilizadas para a elaboração do relatório que você vai fazer, as referências que você utilizou no seu TCC, que você utilizou no seu mestrado, elas deverão ser digitadas em espaço simples, usando espaço 1,5 para separar entre elas. Isso quer dizer o quê? Olha aqui, ó, vamos usar aqui mesmo. Amistel Frederic Van é o nome do cara. Então, o nome dele é Frederic, o sobrenome dele é Amstel, né? E o Van é um pronome de tratamento de uma outra língua, né? Como se fosse D. Aí, se é D, no nosso caso, Rafael de Souza Garcia. Então, vai ficar Garcia, Rafael de Souza e o Garcia antes em letra maiúscula e o Rafael de Souza depois, ok? Aí, o nome do livro, Como fazer uma monografia para TCC. Esse nome do livro, ele tem que ser em itálico, ok? E algumas vezes aparece também em negrito. Essa informação pode variar, mas assim como eu aprendi, tem que ser em itálico, tá? Dentro da norma. Como fazer uma monografia de TCC. Esse aqui ele colocou, ó, disponível em http como fazer uma monografia.com.br, acesso em 29/4/2009. Quer dizer, ele já botou o link aqui. Se eu jogo esse linkzinho lá na timeline da internet, eu consigo entrar direto nesse texto. Isso é uma coisa legal porque acaba que a gente cria links, né, de um texto ao outro. Quando você vai ler um texto, o cara já te deixou a referência de todos os textos que ele consultou. Então, se dentro desse texto tem algum assunto que te interessa, algum livro que te interessa, nesse monte de livro que estão de referência nesse artigo, nesse trabalho de conclusão de curso, nesse livro, você clica lá e vai acessando esses assuntos, né, como uma rede de informação. Isso é super legal de fazer. Então, se vocês puderem sempre colocar o link dos textos que vocês utilizaram, é um trabalho que a gente faz de formiguinha, de um informar o outro sobre textos que existem, né? Aqui, a Vergana, letra maiúscula, toda em caixa alta. Silvia Conste, que deve ser o segundo nome dela, Constantino, provavelmente. Às vezes as pessoas diminuem esses nomes quando são muito grandes, né? Usam os nomes mais abreviados. Projetos e relatórios aqui, então, em itálico, de pesquisa em administração. Página inicial, itálico. São Paulo é o lugar da editora. Atlas é a editora e o ano da edição 2000. Onde que você encontra essas informações? Essas informações vai estar sempre nas primeiras páginas do livro. Você vai ver que tem uma página que tem tipo uma caixinha. Ó, dentro dessa caixinha tem todas as informações de citação aqui, ó. Tá vendo? Tá um pouco escuro, mas aqui tá Aslan Odete, o ator no século XX. Aí tá escrito aqui, ó, evolução da técnica, problema de ética, Odete Aslan, tradução Raquel Araújo, vem o tradutor, quando tem tradutor também, Fauser Fausto e J. Ginsburg, então são 3 tradutores. Aí traço São Paulo, editora Perspectiva, o ano 2010, estudos, é um livro de estudos dirigidos e tem 119 páginas. Tá vendo aqui, ó? Então, sempre na primeira, na segunda página do livro, você vai encontrar esse quadradinho aqui, citação. E também você pode pesquisar na internet, referências bibliográficas de tal livro, que daí você vai encontrar também, porque às vezes você pegou a citação na internet, que não é um problema nenhum, desde que você referencie a pessoa de onde você pegou a citação,
Porque a diferença entre plágio e referenciar é justamente isso. Você dizer da onde você pegou esse saber, da onde você copiou essa ideia para complementar as suas ideias. E você pode repetir elas de outro jeito, dizer do seu modo, fazer ligações com essa ideia. Mas você precisa citar da onde você pegou ela, para não ser plágio. Ok? Beleza? Para finalizar ainda mais, só para a gente ter uma coisa bem legal, eu vou mostrar aqui para vocês. Lembra que eu falei para vocês que o meu Word é o Word 365, que eu pago R$ 1 por dia, que às vezes a gente, né, não tem condições, que hackear também não seria um problema, porque essas empresas também pegam as nossas informações, enfim. Mas o negócio é que quando você paga por esse aplicativo, a chance dele vir todo redondinho funcionando é bem maior, né? Aí, o que acontece? Ó, dentro desse aplicativo, que é um aplicativo super moderno que tem agora, eu tenho várias ferramentas incríveis também que podem me ajudar na minha pesquisa. Por exemplo, ó, bom, gente, só para finalizar, então, uma última coisinha que eu gostaria de mostrar para vocês, que é dentro da ferramenta do Word, né? Falei para vocês que esses dispositivos eles acabam tendo uma série de recursos que a gente não sabe nem usar muitas vezes direito, mas que vai um pouco também da gente aprender a fuçar nessas coisas mesmo, abrir cada tópico para saber o que faz, mexer nas letras. Eu aprendi mais ou menos assim. E esse, o Word 365, né, que é o mais novo que saiu, ele tem uma série de recursos, né, que são excelentes para até para quem tem alguma deficiência física, né, relacionada a alguma necessidade especial, né, relacionada à visão, à audição, né, ou até mesmo a fala, e também recursos relacionados à tradução de texto, enfim, e aí daí eu gostaria de mostrar alguns recursos para vocês aprenderem a mexer aqui no Word, né? Então, um dos recursos é aqui o ditado, ó. Ele tem esse recurso ditado, você vai em página inicial, vai estar lá no cantinho ditar esse microfone, né? Então vai ter esse microfone aqui, ó. Aí você clica aqui, aí você poderá ditar textos para que o Word digite para você. Algumas palavras que você acha necessariamente difíceis, ele vai escrever para você e você vai aprender como elas são escritas. Assim, vírgula, a gente facilita os modos de pesquisa, de escrita, vírgula. Legal, não é? Aí eu queria te mostrar também um outro recurso que é esse aqui, ó. Você clica em cima do seu texto no Word e daí você vai vir aqui em revisão, ó. Aí em revisão vai ter esse dispositivo aqui, ó, ler em voz alta. Quer dizer, você está com um pouquinho de dificuldade de ler naquele dia, um pouco de preguiça, tem uma tarefa, não é sempre, né? De vez em quando só. Mas não vai deixar de ler por isso. Escuta pelo menos, né? Uma nova tradição da oralidade, é uma nova oralidade. A pessoa vai contar o texto para você se você tem dificuldade, mas faz um esforço de ler junto com ela também, para a gente criar esse hábito da leitura, que não é um hábito nosso brasileiro mesmo. A gente não aprende quando criança, principalmente quem vem das classes mais baixas, como eu venho, a gente não aprende a ler desde pequeno, né? Então, para a gente criar esse hábito também, porque a leitura é um hábito, você tem que ir desenvolvendo. Assim como a compreensão de textos que você acha muitas vezes muito difícil, é o hábito de você aprender a lidar com eles. E daí, então, aqui nessa ferramenta revisão, lei em voz alta,
Tá vendo que eu não coloquei as vírgulas direito ali? Não coloquei, mas ela lê para você também, tá? Esse mesmo recurso você encontra no navegador Vista, né? Do Vista, aquele navegador que é uma onda agora, Windows Vista, né? Para textos em PDF. Se você abrir naquela barra de internet do Windows Vista, você consegue, essa aqui, ó, tá vendo? Você consegue ler textos em PDF na internet também. Beleza? É isso, o que eu tentei aqui foi um pouco dividir com vocês um pouquinho do que eu sei, uma forma de ampliar a capacidade de vocês de dialogar com esse dispositivo que é o Word, né? E que tem uma interface com todos os outros dispositivos do Office, que é esse Office 365, que eu falei para vocês, que custa R$ 365, R$ 1 por dia, e dá para instalar em 5 equipamentos. Então, que acaba valendo a pena de repente, né? Mas se for também um piratinha, tá tudo certo, não tem nada de problema. Na precariedade que a gente vive aqui nesse país, a gente tem que encontrar meios de se desenvolver como sujeito mesmo, tá? E é isso. Espero mesmo ter podido ajudar vocês e que essas informações possam servir para alguma coisa e a gente se vê por aí. Um beijão, até mais, tchau, tchau.